Olá, pessoal. Vamos convidando o pessoal pela setinha, que a Cláudia acabou de entrar aqui na sala. E hoje nós vamos abordar um assunto muito bacana. Eu já te chamo, Cláudia. A gente vai abordar hoje o que de melhor nós podemos fazer para o nosso corpo. É aprender a nos alimentarmos melhor, de forma mais saudável. E isso vai aumentar todo o processo de imunização do seu corpo. Todo o seu sistema imunológico vai realmente ficar poderosíssimo, inclusive contra doenças como a Covid-19, diabetes, hipertensão. Tudo que envolve o corpo, gente, precisa ter essa manutenção. Se não tiver manutenção do corpo, com uma boa alimentação saudável e adequada, a gente não consegue, a gente não tem aquela proteção que o corpo precisa produzir. A gente não vai ter aqueles nutrientes saudáveis para que o corpo possa produzir uma defesa esplêndida, extraordinária. Eu vou convidar aqui a minha amiga Claudinha, deixa eu dar um oi para Claudinha. Cláudia, só mais um minuto. Vão chamando aí no aviãozinho, pessoal, a galera que precisa melhorar as condições fisiológicas do corpo. Oi, Cláudia. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você, viu? Eu Prazer admiro é muito todo meu. o seu trabalho como nutricionista, as publicações que você divulga, o conteúdo, eu acho muito importante para que as pessoas saibam comer corretamente, né? Comer corretamente, não, mas eu não como. Não, você come. Mas não te ensinaram a comer corretamente. A ciumenta falando, ó, que é minha amiga aí, ó. Eu comecei a rir internamente aqui, que a Juliana é demais. E vamos dar mais uns 2 minutinhos, Cláudio? Isso, vamos sim. E Obrigada eu pelo até convite. imagino. A minha admiração pelo teu trabalho também é recíproco. Muito obrigado. E vamos chamando aí, pessoal. Vamos convidando aqui, que eu também estou chamando alguns amigos aqui que estão online, estão participando com a gente já. Isso. Vamos Quanto dando mais um oi. gente, é uma informação de suma importância, principalmente para a cura de doenças. Tá Exato. Ou brincando? Eu sei que você é prevenção, né? ciumenta, Ju. E aí, como é que estão as coisas com o Covid aí? Aqui estão começando a. Não controle ainda, né? Mas os casos estão começando a diminuir Que bom. em comparação com o dia a dia. Mas as medidas estão sendo tomadas ainda, né? Estão sendo bem. O governo aqui trabalha bastante com prevenção. Então, eu acho que tá sendo legal até. Não tá tão assim, mas a gente tá se cuidando aqui. Mas não fechou tudo não, né? Fechou já muitas coisas. Hoje, agora esse feriado aqui, esse final de semana é feriado, né? Feriado prolongado aqui. E o governo foi bem claro, né, pra gente não, para ninguém viajar, que esse é um feriado para ficar em casa. Então, assim, tá tendo até bastante multas, enfim, a polícia tá trabalhando bastante aqui. Tá. Ó, tem mais gente entrando, vamos convidando o pessoal pelo Olá, aviãozinho aí, vai ser bem bacana. aqui as Ali, coisas. Ju, É isso aí, Ju. aqui as coisas funcionam, né? Realmente, o país de primeiro mundo funciona. Graças a Deus, né? Que pelo menos funciona. E funciona É, mesmo. As pessoas têm teimosas em todos os lugares, né? Mas, é, no geral, assim, as pessoas obedecem e os casos têm sido controlados pela ajuda da população, né? A gente que é a parte maior disso tudo, né? Se a gente não tiver conscientização, a gente vai acabar a prejudicando os conscientização da outros. Ju aí, ó. A conscientização da Ju. Você tá indo, né, Juliana? Olha que danada. É, Tadinha. cuidado só tomar os cuidados corretos, As que multas estão bem altas, não, cuidado.
É, aí A funciona a multa, Luciana né? fica em casa. É, ela, né, Lê? Puxa a orelha. Puxa a orelha, é isso aí. Bom, Bom, Cláudia, vamos começar rapidinho, vamos. enquanto o pessoal vai entrar. Então, hoje o nosso tema é como, né, qual o melhor medicamento para o nosso corpo, né? A gente sabe que é uma alimentação saudável. E é por isso, ô Andrezão, bem-vindo, querido. E é por isso que uma alimentação saudável fortalece todo o nosso sistema imunológico. Eu gostaria de saber de você, eu tenho acompanhado todo o seu trabalho para alcalinização do sangue, né? Uhum. Além da alcalinização do sangue através dos alimentos, também da prática de exercício, de qualidade de sono, enfim. Mas hoje nós vamos focar na parte de alimentação, que é, eu até brinco, né? Quando a gente tem problema, como conosco, a gente tem um problema do sentido assim, ó, pela mente, se a gente não tiver nutrido isso aqui, ó, esse corpão, a mente não funciona. Exato, Então, pela mente não há saída, é pelo exato. corpo. Eu A gosto muito de gente, enfatizar isso, porque é é, fantástico. Então, eu gostaria que você falasse da alcalinização do sangue, quais são os alimentos importantes para nutrir melhor o corpo e automaticamente melhorar todo o sistema de imunidade do corpo humano. E eu passo a sim. palavra para minha amiga agora, que é expert nessa parte. Por favor, Cláudia. Ah, obrigada. E é isso mesmo, a gente, antigamente, olha que engraçado, antigamente a gente falava que a gente é o que a gente come, né? Na verdade, a gente é o que a gente come de nutrientes e o que a gente consegue absorver, né? Porque nem tudo também que a gente come a gente absorve. Para chegar Por na isso que tem a corrente sanguínea, suplementação, né? também. E para chegar na corrente sanguínea também ocorre bastante, tem vários processos até chegar lá. Então, é muito importante desde a mastigação, né? Que a partir da mastigação a gente já começa a liberação de enzimas, várias coisas que vai ajudar no processo de todo de digestão, para a gente ter uma absorção melhor. E a partir Certo. do momento que a gente absorve esses nutrientes, né? E aí ele vai fazer os seus papéis aí no nosso corpo. Então, acho engraçado, né, que a gente comenta assim, nossa, nutricionista só manda comer frutas, verduras e legumes. Mas, na verdade, eu particularmente, eu não te falo para você comer uma verdura, eu falo para você comer um nutriente. Porque aquilo sim vai te fazer algum papel no teu organismo, né? E o que a gente nutre, assim, todos os nossos órgãos precisam ser bem nutridos, inclusive o nosso cérebro, né? Então, toda a liberação dos hormônios, toda a liberação de neurotransmissores, que são as mensagens que é passada de um neurônio para o outro, vai depender de nutrientes. Sem eles, Que é o percursor, né? que são os precursores, exatamente. Sem eles, ai, não consigo emagrecer, ai, minha imunidade está baixa, ai, tá, né, tá. Isso tudo é metabolismo, né? Então, realmente Sim. o que você come vai Estou com interferir. problema de foco e atenção, de memória, a mesma coisa. É a mesma coisa, tudo isso vai fazer parte da. Olha aí a Camila. Oi, Cá, tudo bem? Bem-vinda. Então, e aí tem sim os alimentos que vão acidificar mais ou alcalinizar é, a nossa corrente sanguínea, por exemplo, né? E hoje em dia é muito, muito falado e recomendado a alcalinização, né? Então, basicamente, assim, as verduras são alimentos mais alcalinizantes, né? Os verdes, por exemplo. Agora, a gente tem, na verdade, os que são alcalinos, os que são considerados moderados e os que Uhum. são considerados super ácidos, né? Que esses daí a gente tem que evitar a todo jeito, porque além da alcalinização, da acidificação, desculpa, da acidificação da corrente sanguínea, ela também nos traz outros tipos de consequências, né? Como problemas do coração, diabetes. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Então, alguns óleos, alguns, por exemplo, algumas frutas e vegetais, elas são consideradas moderadas, mas o que a gente precisa evitar ao máximo, porque isso sim vai fazer a acidificação, são os produtos industrializados, processados, ricos em gorduras saturadas,
né? Os alimentos, por exemplo, enlatados também acaba entrando nessa lista. Eu tenho até uma lista aqui comigo, por isso que eu tô olhando pro ladinho aqui, para ver se eu não tô esquecendo nada. Inclusive, até aqui, né, eu faço um curso de plant-based e ali na lista da acidificação tá lá o arroz, né? E eu até comentei com a minha professora, eu falei assim, olha, eu sou brasileira, com antecedente japonês, e o nosso prato principal é o arroz. Aí eu falei assim, sério que o arroz tá na lista? Porque eu como arroz desde que eu nasci. E aí foi, então, Ale, todo mundo, né? Nós brasileiros, assim, e o japonês também, né, gente? A gente come arroz demais. O Gohan, o arrozinho com um alho, a cebola, um salzinho, bem temperado. Olha, é o nosso prato base, né? E assim, é o que ela fala, né? Ela falou, o arroz sim, ele torna um alimento ácido, principalmente o arroz branco, né? E ela até comentou, assim, tenta não comer todos os dias, mas também, já que é cultural, porque a gente tem que respeitar isso também, né? Se é cultural, já está acostumada, come o arroz integral, que o arroz integral é bem menos, ele vai entrar já no moderado, né? Então ele já não é um ácido, assim, muito forte. A quinoa também entra com moderado? A quinoa, ela vai entrar como moderado também, moderado. Acho que pela fibra, né? Pela alta concentração de fibra, ela ajuda também. E que mais? As pastas, o macarrão também, macarrão branco, né? Oi, Cléo, tudo bem? Arroz japonês só no sushi, Então, a gente come bastante coisa que a gente pode estar nessa acidificando. Você quer falar um pouquinho sobre o que a gente está falando? Não, pode continuar, depois a gente emenda. Tá ótimo. Deixa eu ver o que mais aqui nessa listinha que eu tenho para não passar né? Não passar em branco. Aqui, ó. Tá vendo? Ainda bem que eu abri. Álcool. Bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Chás com cafeína, né? Chá preto, chá mate. Que mais? Como que chama aí? Energy drinks. Os energéticos. Os energéticos também. Nossa, gente, é uma bomba isso aí. Mas enfim. Ela é uma bomba porque ela sobrecarrega seus órgãos, né? Principalmente o fígado. Sobrecarrega, principalmente fígado e rim, né? E rim também. O rim, se sobrecarrega, a suprarrenal vai trabalhar direto, inclusive. O fígado vai ter que metabolizar tudo, vai ter que trabalhar muito para metabolizar isso, e o rim vai ter que excretar. Então, são 2 órgãos aí que eu realmente me preocupo demais com esses 2 órgãos, são muito importantes. Refri também, Jô. E olha aqui, ó, carnes, principalmente carne vermelha, e leites e derivados, né? Também acidifica. Então... um negócio bacana aqui, Cláudio, que assim, ó, para carne, a gente trabalha aqui com algumas características, né? Quando a gente trabalha com alimentação, porque no nosso trabalho como health coach, nós temos a obrigação de informar os nossos clientes o que é bom ele comer, o que não é bom ele comer. O que é neutro, o que é positivo, o que é negativo. Exato. Claro que ele pega esse cardápio todo e procura um nutricionista, um nutrólogo e fala assim, olha, estou fazendo um trabalho assim, assim, assado, e ele pediu para consultar um nutrólogo, um nutricionista, para fazer um cardápio específico com esses alimentos. A carne, por exemplo, eu não posso tirar de um tipo sanguíneo O, por exemplo. Se eu tirar, eu tenho que ter um trabalho de reposição de nutrientes. Porque ele é muito visceral. Né? O sangue O precisa da carne para equilibrar o pH, porque é o pH muito forte do tipo sanguíneo O. Então, você pega uma pessoa, vai tirar a carne, é tipo você está cutucando o demônio sem... Não, nem com vara curta. Sem a vara, inclusive. Vou tirar sua carne. Então, assim, é um trabalho
que as pessoas têm que aprender a se alimentar. E eu acho que é importante também, né, Cláudia, os alimentos que você consiga absorver com mais facilidade. Por exemplo, nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, Uhum, eu até estou fazendo um trabalho para ver o resultado, e tem surtido um resultado bem bacana. uhum. Eu tenho feito algumas suplementações com probióticos, e obviamente eu tenho feito também aquelas famosas, vamos fazer uma lavagem no intestino para limpar, né? Porque nosso corpo é formado por mais bactéria do que com água, inclusive. Se a gente Uhum. compor o número de bactérias que nós temos no corpo, né, de bactérias boas e tudo mais, nós temos muitas, mais do que o volume de água, inclusive. Sim, Então, é milhões. muito importante a bactéria da flora intestinal, porque é ela que vai fazer essa captação dos nutrientes e levar até as mitocôndrias, né? Até as células. Células. Vai nutrir as células de uma forma muito mais eficiente, né? Isso, Então, a exatamente. gente, a gente gosta muito de pegar pelo tipo sanguíneo aqui, por exemplo, no trabalho que a gente faz lá na medicina, Uhum. e a gente define com a pessoa, olha, a sua identidade genética, a gente pega um endomorfo, um mesomorfo, pega vários tipos de fisiologia Físicos, que aham. tem alimento que entra bem, tem alimento que não entra, não Uhum. adianta. Aí você vê a Exato. pessoa inflamada. E falando de inflamação, eu gostaria de falar para você falar um pouquinho dos alimentos que causam inflamação, né? Que a gente já sabe, os derivados da farinha, né? O açúcar, né? E isso é um É, alimento para o câncer, gente. Isso é um alimento para o câncer. Quanto é, mais você tiver fermentação no seu corpo, você está inflamado e você está alimentando o câncer. Olha que louco. é uma cascata, né? É uma consequência. Então, primeiro, realmente, começa pelo que você leva até a sua boca, né? E a partir daí, então, realmente é um diagrama, assim, que vai acontecendo. Que pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Sim. Mas eu achei legal, interessante você falar do intestino, porque isso é realmente a primeira coisa que eu trato quando o cliente me procura, né? Perfeito. Assim, não tem como não passar dessa primeira fase, né? Eu, Como eu eu disse lá no início, ó, pela mente não tem saída, é pelo corpo. Então vamos limpar o intestino, gente. Exato, é. Então, assim, tipo assim, às vezes, eu tô comendo tão bonitinho, certinho, não tá dando resultado, não sei o quê, nananã. Às vezes você tá eliminando tudo, ó. Teu cocô tá aí levando todos os seus nutrientes, e É, acontece, né? é isso mesmo. Então, a minha irmã acabou de entrar. Ô, maninha. Então é isso mesmo. Nós temos as bactérias boas, temos bactérias ruins, né? Que vai estar fazendo isso. E quando você tem muito mais bactéria ruim, você acaba inflamando. Então a inflamação já começa no intestino, né? E Sim, olha que com certeza. interessante, 80% do nosso sistema imunológico, dos anticorpos, enfim, do que a gente precisa do nosso sistema, é produzido no intestino, Sim. né? Alguns neurônios também é produzido no intestino. Então, É. realmente é o nosso segundo cérebro. Então, se Só para só para complementar, inclusive, né, não sei, os estudos aí devem ser muito mais aprofundados, mas no intestino, inclusive, nós temos os parasitas, né, que também, se você não fizer uma limpeza no intestino, os parasitas também vão levar os nutrientes, porque eles se alimentam dos eles se nutrientes. alimentam, exato, exato. Então, eles se alimentam dos açúcares, né? Então, a gente fala tanto dos açúcares. Então, para começar, aí, ó, os parasitas eles vão se alimentar, eles amam açúcar, porque açúcar fermenta, né? Então, eles acabam consumindo essa fermentação. Os carboidratos simples, né? Também, arroz branco, a batata, é, as massas em gerais, é um carboidrato simples também que é bem fermentativo. Então, também é um outro alimento aí legal para os parasitas e para as bactérias ruins, né? Então, por isso que a gente Sim, tem que estar sempre repondo com os probióticos. É legal esse aí que você falou, né? De trabalhar com os probióticos. A gente tem que estar repondo eles, sim. Então, sempre escolher alimentos que possa por exemplo, os iogurtes que são
fortificados colocados, né? Eles, por exemplo, as kombuchas, tem o kefir, tem... Ontem mesmo fui no mercado e achei um iogurte de kefir. Comprei para experimentar. Então, são vários produtos que a gente tem que estar repondo. E também tem suplementação, né? Que é o que você falou. É muita quantidade que a gente precisa. Então, por isso que você tem que comer ela constantemente, todos os Uhum. dias, ou se não, suplementar, né? Essas bactérias. Dificilmente eu acho que o corpo absorva todos os nutrientes que a gente precisa durante o dia, né? Por isso que a É, suplementação eu também falo que é um aliado muito bom no processo de fortalecimento do sistema imunológico, para e você poder se assegurar que você vai ficar tranquilo, né? tem. A Ju comentou do suco detox e todo mundo ama realmente o suco detox. E o suco detox, gente, realmente é um detox. Ele ajuda a limpar o fígado, ele ajuda a eliminar, né? Faz mais xixi, então elimina as toxinas telurina. Mas olha só, o suco detox em si, ele não vai fazer milagre, né? Então, assim, não adianta vocês comerem tudo que vocês quiserem, depois tomar um suco detox achando que o suco detox vai limpar. Não funciona assim, tá? É. E então, ok. Olha, Desculpa, mas a ai, menininha começou a chorar. a menininha começa a gerar. Ela tá querendo ver. Lindinha. Ai. É, Zé Roberto, meu irmão, obrigado. olá, pessoal, vão entrando. E tá, então vamos lá. Então, e a gente vai precisar das fibras, né? Então, fibras para alimentar essas bactérias boas, para elas se manterem fechadinhas, porque pensa que a parede do intestino tem barreiras e elas precisam estar grudadas, né? Se você tem muito mais parasitas, muito mais bactérias ruins, elas vão começar a fazer isso aqui, ó. Vão se Sim, abrindo como se fosse, né? E essa barreira que deveria estar assim, ela começa a fazer isso, ó. E aí, e assim, então, por exemplo, ao invés de você estar também absorvendo nutrientes, você está absorvendo bactérias. Também causa outra inflamação, né? sim. Então, primeiro lugar, intestino. Agora minha mãe, ó. Tá, Bem-vindo, ok. X. Que mais? Agora, vamos falar um pouquinho do sistema imunológico, então, né? Que agora o Covid-19, é importante a gente falar aí do sistema imunológico. Primeiro lugar, lembra que eu falei dos anticorpos, né? De todo o nosso sistema imunológico mesmo, que a gente precisa, elas são construídas por proteínas, né? Então, são vários aminoácidos que vão construir proteínas, que vão construir os linfócitos, monócitos, blá, 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 e eles sim vão atuar como, como Agentes. um agente para o sistema imunológico. Então, em primeiro lugar, a proteína é um fator importante. Agora, vamos falar um pouquinho dos radicais livres, né? Respirou, já está envelhecendo. Respirou, tá envelhecendo, respirou, tá lá fazendo mutação de DNA, isso tudo é radical livre, né? Então, vamos supor, a gente, né, enfim, quando a gente come gorduras saturadas, por exemplo, né, que está presente principalmente nos produtos industrializados, processados, carne vermelha, enfim, a gente come o lixinho o metabolismo, o lixinho pode produzir radicais livres. Isso também eu estou falando de alimento, mas o estresse gera muito radical livre, ansiedade, esse tipo de coisa, esse tipo de emoções também gera muito radicais livres. Então, o que ele faz? Ele acaba indo lá nas células e altera as células, por isso que gera câncer. Ela vai lá no sistema imunológico e ela altera também o sistema imunológico. Então, ou ela mata mesmo o sistema imunológico. Então, você pode acabar não funcionando direito por radicais livres, excesso de radicais livres, né? Então, ó, a vitamina C, por exemplo, a vitamina E o selênio, eles são importantíssimos aí para agir como uns antioxidantes, né? E que aí ele vai estar
A Ju tá engraçada. E um que não envelhece e outro tá ferrado. Então tá bom, tá É. equilibrado a live. E aí, exatamente, porque ela vai, o radical livre, ela sai acabando, né? Fazendo o estrago aí por onde ela passa. Né? Então a gente precisa dos antioxidantes. Então, os antioxidantes ela vai estar na vitamina C, né? Nas frutas cítricas, por exemplo, nas oleaginosas, os nuts, né? Uhum. E que mais? E aí entra também os fitoquímicos das frutas, verduras e legumes. Então a gente tem carotenoides, flavonoides, isoflavonoides, a gente tem vários deles, né? Que eles estão relacionados com a prevenção do radical livre agir. Uhum. Então ele vai agir como uma barreira. E aí, por exemplo, tem até as cores dos alimentos hoje. Eu trabalho até uma coisa mais lúdica, né, com os meus clientes, que são as cores dos alimentos. Então, no geral, as cores, elas acabam tendo as mesmas características, não os mesmos nutrientes, mas ela acaba tendo, por exemplo, os carotenoides, né? Ela vai estar presente nos alimentos laranjas, nos alimentos vermelhos, o licopeno, por exemplo. E aí é engraçado que cada fitoquímico ele tem alguma relação com algum tipo de câncer, né? Com uma prevenção ou cura, enfim, com algum tipo de câncer. Então, o licopeno presente no tomate, por exemplo, está mais relacionado com o câncer de próstata. Os alimentos brancos, né? Os flavonoides estão relacionados mais com câncer de mama. Tem os flavonoides mesmo também, eles estão relacionados com a prevenção de doenças do coração, né? As doenças cardíacas. Então, aí a gente vai estar sempre ingerindo esses alimentos como proteção, né? Sim. Isso. Inclusive, nós temos uma pergunta aqui da Lene, né? Tomar água morna com limão emagrece? Olha, ela não é que emagrece, é o que eu falei, a mesma coisa do suco detox da Ju. Uma coisa sozinha, ela nunca vai fazer milagre. Um alimento sozinho, uma estratégia sozinha, ela não vai fazer milagre. Tomar água com limão, por exemplo, ela ajuda a melhorar ela te dá mais vitamina C, né? Por exemplo, de manhã, para estar ajudando aí também em outros processos, mas também como antioxidante. Né? Então, E dá uma leve alcalinizada, né? isso também. E já começa a alcalinização aí. Né? Exatamente. O que emagrece é o que você come. Isso aí, Ju. Depende, né? Depende. Tem muito. Ó, pessoal, se vocês quiserem deixar pergunta, o César deixou um. Deixa eu ver aqui. Mas pelo estresse eu já deveria estar com 200 anos. Eu falo assim, ó, até 130 anos, ô César, é o tempo de vida dos nossos telômeros, né? Que estão nos cromossomos. Então, eu diria para você que você viveria até 130 anos, se tivesse vivendo igual o Zen, um budista. Você pega os caras mais monges, né? Dessas tribos, né? Que a gente chama orientais, né? Das comunidades orientais. Você vê lá o hindu, o indiano, os caras têm mais de 100 anos, 120 anos, 110 anos, mas porque eles aprenderam a trabalhar a parte de ansiedade. Então, todo o sistema do corpo da pessoa é muito equilibrado. E os telômeros não oxidam, né? Quando o radical livre ele atua, ele te oxida. Se você não comer direito, não fizer tudo direito, quanto mais vocês buscarem um equilíbrio nessa parte alimentar que a Cláudia está falando, com atividade física, sono, água alcalina, né? A gente, quando fala alcalina, pessoal, pH acima de 7,5, vai, que é uma alcalinização muito boa. Então, tudo que tiver acima de 7,5 de pH, podem beber à vontade. Só quem tem problema daquele, esqueci o nome, que faz muito xixi quando tem meu Deus, esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Quando tem a bexiga solta, não tomar tanta água alcalina, porque senão solta mesmo. Tá? E
A gente também, eu gosto muito de indicar, Cláudia, não sei você aí na Austrália se tem esse tipo de situação, água alcalina para ajudar a potencializar também o processo interno dos órgãos, né? Principalmente do rim, porque a água alcalina lá no rim, junto com alguns minerais, ela, nossa, tira a inflamação dos rins, melhora a condição de filtragem dos rins, inclusive. Uhum. É boa pergunta, não, nunca pesquisei aqui a É, organização e tudo mais da água. Mas eu aqui acho, nós, eu me lembro de algum comentário, talvez na aula do é, Plant-Based, comentaram sobre é, isso. aqui no Brasil nós temos, eu digo, quatro águas aqui, quatro marcas, né? Incontinência, isso aí, Ele. Continência urinária, não tomar. Mas tem que ser, ó, água alcalina. É só ver na tampinha lá, pH acima de 7,5. O bom é quando você tem alguns minerais na água, que aqui no Brasil nós temos a esferria, a minalice e a ibirá, que elas têm o vanádio, que é um mineral muito bom, inclusive potencializa com cloreto de magnésio, né, que as pessoas não sabem, mas o cloreto de magnésio também é muito bom na suplementação no dia a dia das pessoas, porque ela fixa, por exemplo, ela fixa cálcio, ela fixa iodo, ela fixa vários outros, regula quase 300 funções no corpo humano. Então, é importante, ó, a Ju está falando que tem água alcalina da Coles e No da Coles, no Holly. Oli. Ah, legal. Então é bom, Ju, se você puder tomar essa água, é muito Uhum, bom. Mas o cloreto de magnésio também a gente gosta de, inclusive, enfatizar que ela fixa, inclusive, os nutrientes também. Ela uhum. é como se fosse um carrinho, um carrinho que vai levar com mais qualidade e fixar esses nutrientes também na parte do organismo. Cláudia, deixa eu te falar, podemos utilizar alimentos para fortalecer o cérebro? Não só o Nossa, corpo, né? A gente tem que fortalecer o cérebro. tem. Cérebro, olha, tem sim, viu? Vamos começar então a falar disso aí. O cérebro, então, ele precisa também ser nutrido, né? Para que as coisas funcionem, dê andamento lá nas transmissões e tudo mais. Então, olha só. Primeiro lugar que eu gostaria de falar é o ômega 3, né? O ômega 3 compra aí, Bianca. Compra essa água aí que o Marcelo acabou de falar e ó, manda ver, toma aí em casa. Mãe, pai, todo mundo. Então, o ômega 3, quando a gente consome ele, a gente consome na forma inativa. E aí, no nosso organismo, né, o fígado, por exemplo, ele vai transformar em duas substâncias, o EPA e o DHA, que são as formas ativas. Elas vão atuar tanto como anti-inflamatório Uhum, e também como proteção no nosso sistema nervoso central. Então, vamos lá. Como ele atuando como anti-inflamatório, imagina que aquelas gorduras estão lá aderidas, né? Estão presas ali na tua corrente sanguínea e está impedindo o fluxo sanguíneo, né? Então, o EPA-DHA ele vai dar uma ajudadinha ali, numa limpadinha tal, como anti-inflamatório. Já uhum, no cérebro, né? Então, vamos voltar a falar dos nossos neurônios. Então, vamos supor, a gente tem um neurônio aqui, e a gente tem uma linha de transmissão entre os neurônios, que elas precisam estar acontecendo. Essa linha, ela é muito fina, é como se fosse um fio de cabelo, né? Assim, uma coisa assim. Só que essa transmissão, ela precisa acontecer, senão a gente não consegue atuar, assim, viver, né? A gente precisa disso. E quem reveste essa linha, o axônio, né? A gente chama bainha de mielina. Isso quem vai fazer é o ômega 3, né? Então a gente precisa estar protegendo ela para que essa transmissão ocorra. E se isso estiver acontecendo, por isso que ela está relacionada com o quê? Com prevenção de depressão, com memória, melhora de concentração, melhora do aprendizado, né? Porque você está deixando todas as linhas bem fortes ali, ó, protegidas. Ou seja, as transmissões estão acontecendo. Então, o que acontece? A memória, a concentração, o aprendizado, a atenção, ela também está mais viva, né? Vamos dizer assim. sim.
Outra coisa também que a gente precisa é vitamina B12, né? A Isso. vitamina B12 é engraçadíssima demais, porque muitas pessoas têm deficiência de vitamina B12. Não só os vegetarianos, veganos, mas os onívoros também. E aí a gente volta no na nossa digestão. A vitamina B12, ela ocorre vários processos antes de ocorrer a absorção. Vários. Ela precisa de muitos fatores, ah, desde a boca até o intestino, para poder absorver. Então, a absorção já é pouca do que você consome. E quando a B12 chega na corrente sanguínea, a gente tem 3 tipos de transportadores, sendo que 2 é inativos. Então, quem pegou esses 2 transportadores que pegar a vitamina B12 vai levar para o rim. Então, a gente só Sim. tem um transportador que é eficiente, né? Então, beleza, você pegou lá a vitamina B12, teve sorte, pegou a vitamina B12. A B12, ela vai atuar na produção de 2 enzimas, e essas 2 enzimas, elas fazem parte, e uma delas, aliás, ela faz parte de mais de 100 reações químicas. Então, olha como ela é importante. Agora, quando essa enzima que ela vai produzir, por exemplo, ela vai atuar lá no nosso sistema nervoso também, né? Então, a B12 ela é importante para produzir essa enzima, que essa enzima vai atuar em mais de 100 reações químicas, inclusive no sistema nervoso central, né? Para várias coisas lá. Enfim. Por exemplo, a serotonina, vamos falar da serotonina, né? A serotonina ela é produzida no fígado, no intestino. A partir do momento que ela vai fazer é um neurotransmissor, né? Então ela ajuda Conexões, as sinapses. a sinapse, ela vai fazer essas transmissões, né? De informações. E a serotonina é aquela, né? Aquele neurotransmissor que te dá alegria, é considerada da felicidade, mas ela tem várias outras funções, né? Regular apetite, por exemplo, regular temperatura corporal, enfim, várias coisas assim. E ó, a serotonina, por exemplo, ela vai fazer parte. Olha só que interessante, a serotonina, ela Voltou. voltou, né? Tá. Voltou. Deu uma oscilada aqui. Eu acho que é aqui, viu? A Porque tá serotonina. chovendo. É. Então, a serotonina, por exemplo, ela vai ser transformada em melatonina, e a melatonina é aquela que te ajuda a dormir, que te ajuda, inclusive, várias outras coisas também. O controle cerebral também, a melatonina vai fazer parte. E quem vai fazer isso é aquela enzima que a B12 produziu, né? Então, olha a importância dela aí também, Da B. da vitamina B. As outras também têm a mesma eficiência, tipo, a gente está falando do complexo B em geral, assim. Uhum. Ela também ajuda muito nas outras potencialidades do cérebro também, né? É interessante, assim, que para o que eu gosto de frisar, porque ninguém vai ficar, os nossos clientes, eles não vão ficar decorando, né? Que a vitamina B12 vai agir aqui, a vitamina B6 ali, não sei o quê. Então, qual que é a minha mensagem geral que eu gosto de passar para as pessoas, né? Olivia, I'm so sorry. Just, gente, é porque ela é muito querida e ela é inglesa. Olivia, this line Welcome. in English, in Portuguese, I'm so sorry, but if you wanna text me or something, any question, you just text me later on, please. Thanks for coming anyway. Ai, gente, ela é fofa. Então, desculpa. Imagina. Perdi o que eu tava falando. Não, você estava falando a gente estava falando Ah, do complexo B e do que isso. seria mais A minha atrativo. mensagem, qual que é a minha mensagem que eu gosto de passar para as pessoas, né? Que cada vitamina, cada mineral, cada nutriente, ela vai agir em específicas partes, né? Então, ela ajuda como regulação mesmo. Então, sem elas, a gente não vai funcionar, né? Vamos supor, um exemplo que eu sempre gosto de dar também. Para a gente fazer hemoglobina,
que é o que carrega o nosso oxigênio, a gente precisa do ácido fólico, a gente precisa de vitamina B12, a gente precisa de ferro, né? Então, daí pode vir a anemia, por exemplo, por falta desses três nutrientes. Então, quando eu peço para as pessoas comerem alguma coisa, a pessoa chega aqui com hipotireoidismo, o hipotireoidismo está super relacionado com anemia, né? Então, quando a pessoa chega aqui, olha, eu peço para ela comer tal coisa. Por quê? Porque tem esse nutriente, tem essa vitamina e tem aquilo, né? E Não é uma à toa. curiosidade, e uma Não é à curiosidade toa. que eu, Pode perguntar. que eu, uma curiosidade que eu falo para as mulheres, né? Por isso que a importância dessas vitaminas que você acabou de falar, por exemplo, a B12, o ácido fólico, e o ômega, para as mulheres que engravidam, por exemplo. Ah, Por nossa, isso que se demais. você não suplementar isso na gravidez, você vai ter depressão pós-parto. Uhum. Olha que loucura. Depressão pós-parto é ausência de ômega, ômega 3, ômega 6, ômega... Não tem Sim, como, gente. Quanto sim. mais você suplementar a parte... o que a Ju colocou aqui? Mas não tome suplementação. Claro, sempre procurar um profissional, Ju. Sempre. Independente da atuação. Sempre é importante. Porque, principalmente o médico, né? O obstetra, ele vai falar assim, ó, você vai ter que experimentar isso, que é importante, inclusive, para a formação do sistema nervoso da criança. Uhum. Sim. Nossa, E o ácido porque você fólico. está colocando B12, gente. Né? Você está fazendo. Exato. Você está. Ômega 3 vai fortalecer não só a mãe, como o sistema nervoso, porque na gestação, a primeira parte que é a formar é o sistema nervoso da criança, Sim. do Então, fetozinho. É o ó, primeiro. a B12, por exemplo, o ácido fólico, enfim, né? Ela vai participar aí do DNA, do RNA, né? Então, por isso que Sim. o bebê, o embrião, ele vai precisar de muito disso. E a mãe, para oferecer isso para o embrião, né? Ela está em constante crescimento ali, ó, é produção, é produção, é produção. E sem esses nutrientes, não ocorre produção, né? Então, por isso que o ácido fólico, por exemplo, está relacionado aí com o sistema neural da criança, né? Principalmente. Sim. Mas exatamente, esses três alimentos que você falou aí, ômega 3, acho que alguém perguntou o que comer, né? Então, ômega 3, ó, tá nas sementes, né? Chia, linhaça e linhaça triturada, tá, gente? Porque linhaça triturada a linhaça e a chia já tá na forma ativa, tá? Se você comer a linhaça semente, você tá comendo mais ômega 3, que aí o teu corpo vai precisar metabolizar para fazer ela na forma ativa. Salmão, que mais? Esses peixes de água fria, ela tem bastante também, tá? Que mais? Nuts. Eu falo nuts, mas A castanha, parte dos caju, amendoins, castanhas, amendoim, pistache, enfim, os são grãos, né? é, A gente tem castanha do Pará aqui, tem, castanha do tem Pará, nozes, sim. tem nozes, tem amêndoa. Isso. Aqui a gente chama Brazil Nuts, a castanha do Pará. Ah, E, enfim, então são esses alimentos importantes. tá. Outra coisa interessante que eu queria te perguntar, Cláudio, como que você, por exemplo, a gente falou já do intestino, tem que limpar, tem que alimentar as bactérias boas, né? A gente tem que comer, tomar probiótico para alimentar as bactérias boas, eliminar os parasitas, para levar qualidade de nutrientes por todo o corpo. E, obviamente, também levando não só nutrientes, né? Quando a gente fala nutrientes, as pessoas pensam assim, ah, mas isso aí eu como, não sei o quê. Mas não, a gente está levando qualidade de nutrientes por todo o corpo. Então, fala um pouquinho Uhum. para a gente é, qual que é a medida para a gente sempre estar se alimentando? A gente tem alguns uns estudos que falam que comer de 3 em 3 horas já também não tem, depende do organismo, da bioindividualidade de cada um, mas a gente tem uma Uhum. regrinha, né, que permeia, por exemplo, para quem quer emagrecer, para quem quer ter uma condição de vida mais gostosa, prazerosa, né, ou melhorar a capacidade mental. Quais são
essas medidas que as pessoas têm que se alimentar, assim, que cada um fala de uma coisa, né? Mas eu gosto sempre de ouvir todo mundo, porque a gente tem que tirar sempre ter um parâmetro para a gente poder também balancear, né? Por exemplo, o arroz. Nós somos orientais, né? Como é que vai tirar arroz de oriental? Até do brasileiro. Brasileiro. Exato. É um desafio, né? Sim, Claro, exatamente. mas tem as porções certinhas, não tem? Tem, isso, exatamente. É o que eu falo. Ó, a chave, as palavras-chave da saúde, né, é moderação e variedade. E, assim, variação, eu digo, para a saúde e variedade de nutrição dos alimentos, né? Igual eu falei, cada alimento tem uma característica mais de um certo nutriente. Então, por isso que a gente fala o arco-íris da comida, né? Isso é legal, porque você está conseguindo adquirir um pouquinho de cada nutriente. Então, isso é importante. E a moderação também, né? Então, quantidade, porção, sim, é legal, é interessante. E também é o que você falou, o fator cultural, né? Isso é muito importante. Então, O clima, né? eu tô até tô postando já no meu feed, no meu Instagram, os 8 fatores que interferem aí no peso corporal, né? Eu vi ontem, né, que você colocou. Isso, a idade. Eu acho que alguém comentou alguma coisa sobre idade aqui. A idade realmente é um fator que interfere no nosso peso corporal. Conforme você vai ficando mais velho, é realmente mais difícil, né? O nosso Fala, metabolismo Níter. muda. Hã? Não, tô cumprimentando um amigo meu que entrou, o Ah, Níter, o Ronei. o nosso metabolismo muda, os hormônios mudam, a gente já não precisa gastar tanta energia como quando você era adolescente, criança, enfim. Porque é o que a gente está falando, lembra o embrião? Ele está sempre em desenvolvimento. A criança também, o adolescente também. Chega na fase adulta, a gente não precisa mais desenvolvimento nesse sentido. Então a gente precisa o quê? De manutenção, né? Só que o que a gente faz? A gente continua comendo as mesmas coisas que você já comeu a tua vida inteira. Ó, poxa, né? Eu sempre comi, por que eu vou querer mudar agora? Mas o nosso corpo muda. O nosso corpo muda, entendeu? Então, fatores, sim, fisiológicos, como idade vai influenciar. Fatores culturais. Então, realmente, sabe, se uma pessoa vem falar que não me tira, Oi, pelo amor Carol. de Deus, o meu arroz, porque eu não consigo ficar sem arroz, ok, né? Eu vou te respeitar, eu vou te respeitar a tua cultura, eu vou te respeitar ah, o teu ambiente que você sempre, né, teve ali teu arroz na sua refeição. Então, ok. Mas realmente as porções, né? Isso vai ser É, importante. e, ó, a gente já tá entrando nos nossos 10 minutinhos finais. Nossa, passa muito rápido, né? Nossa, vou, é. Eu acho que o pessoal não gostou porque eu não vi coraçãozinho subindo aí, né? Então, É verdade, eu é também não uma. vi, não, hein? Eu vi poucos coraçõezinhos subindo aqui, então eu falei, olha só, o pessoal não tá dando coraçãozinho, não tô É, gostando da live, mas tudo bem, eu pois é. entendo, né, gente? Não, mas tô brincando. É, uma coisa que eu acho fundamental na, na, na Tá aí, olha alimentação, lá. Agora eu tô galera, vendo, coraçãozinho. obrigado, gente. Olha, quanto mais coraçõezinhos vocês forem passando, quer dizer que o conteúdo tá bacana. A gente pode depois retomar o conteúdo também, aprofundando um pouquinho mais desse assunto, que ele é vasto, gente. A alimentação é Nossa, vasto, né? Se gente, você, se você colocar a alimentação como critério de saúde, por isso que no nosso chamado lá, o melhor medicamento para o nosso corpo é uma alimentação saudável, né? exato. Nosso corpo já é inteligente por natureza, É, já é inteligente por natureza. E se a gente comer e alimentar ele bem, poxa, nossa, a gente está potencializando o nosso hardware aqui de uma forma que o cérebro, o nosso software vai rodar melhor, a gente vai ter menos ansiedade, menos depressão, né? Isso, a gente sabe que a indústria farmacêutica não fala, ninguém vai falar absolutamente nada, porque existe um lobby por trás de tudo isso, que não vem a questão agora, mas se a gente aprender a comer adequadamente, moderado, corretamente,
entender como o nosso metabolismo funciona, através de um nutricionista, um nutrólogo, a gente consegue potencializar de uma forma que a gente, o mimimi da doença, por exemplo, ah, tô doente, eu não vou trabalhar. Mentira. Ah, eu não tô com vontade. Mentira, porque você vai estar com todas as inas do corpo, dopamina, serotonina, citocina, tudo lá em cima. Então, não tem por onde fugir mais. O corpo já está alimentado, agora a mente tem que resolver. E quando a Uhum. gente alimenta e nutre bem o nosso corpo, a nossa mente trabalha melhor. A gente sabe que tem que fazer outras coisas, né? Mas alimentação, atividade física, dormir bem, hidratação, suplementação, a gente tem que fazer isso, gente. Não adianta. A gente já nasceu espetacular. A gente nasceu com uma Ferrari aqui. Só que É. ao longo dos anos, alguém deu um golzinho, um Fusca, um, sei lá, uma lambreta. E aí a zona de conforto da gente fala assim: ah, a lambreta tá boa, vou andar, tô andando, então tá bom. E isso Pois acaba é. atrapalhando o nosso desenvolvimento cognitivo também, né? Então a gente vai, ah, eu já tô andando de, ah, mas eu não nasci Ferrari. Quem me deu Ferrari? Eu não sei. Não, você é uma Ferrari. Você só precisa buscar a chave para ligar essa Ferrari. E a chave, uma das chaves, gente, é a alimentação. É como você cuida da sua alimentação, né? Como deixar de comer por emoção? Eu vou te falar assim, ó. A gente nasce, cresce e morre. Se a gente comer as vitaminas, por exemplo, eu vou falar da emoção quando você come um chocolate. Não é bom, mas porque ele tem muita cafeína, ele vai te estimular, tem muito estimulante, sua emoção vai ficar feliz, né? Não vou entrar em menopausa, em TPM, não. Mas quando você come bem, com nutrientes corretos, e você está equilibradamente falando, corpo, bioquímica no corpo, a sua emoção vai ser a melhor, não vai ser de tristeza. A tristeza, ela pode estar atrelada a um fato, mas você vai encarar esse fato de uma outra forma. Você vai ter mais conexões neurais quando você se alimenta melhor com B12, com ômega 3. Complexo B em geral, ômega 3, o GABA, por exemplo, a gente tem as vitaminas como o GABA que te dá uma acalmada no seu simpático. E aí você começa a trabalhar a oxigenação dentro do seu cérebro. Quanto melhor a qualidade de nutrientes e oxigenação do cérebro, você tem um maior controle da emoção. Você tem o Exato. maior. Você respirando, aprendendo a respirar, porque ninguém. Todo mundo fala assim, ah, ninguém respira direito, certo, corretamente. Todo mundo respira só. Mas puxar o ar, estabelecer uma qualidade de oxigênio que você puxa, depois solta de uma forma moderada, também é importante. Porque tem gente que eu chego, Cláudio, é impressionante. Eu vou atender, ele já tá assim, então, não, eu não sei o que eu faço. Não tá nem É. respirando direito, o demônio. Calma, calma, né? Né? Não está nem respirando corretamente, não está respirando para parar, baixar o simpático, né? E É, deixar ele. Não faz, ninguém faz. Mas quando a gente exatamente. está forte, igual eu falo assim, tonificação, tonifica os músculos do seu corpo, que você vai produzir mais desculpa, você vai levar mais nutrientes no seu sangue para preencher, nutrir seus músculos, tonificar seu corpo e uma qualidade de oxigênio melhor para o seu corpo, nutrientes. Por isso Sim. que você pega um modelo de várias pessoas de sucesso, estão super regrados, né? Então, por isso que eu falo que a alimentação é uma coisa importante. Eu gostaria, nesses 5 minutos finais, que você falasse um pouquinho quem é a Cláudia, de onde ela é aqui do Brasil e o que está fazendo aí na Austrália, nesse país maravilhoso aí Ah, que, legal. que eu sei que a minha filha está amando morar aí, que ela fala que é um lugar fantástico, que tudo funciona, que tudo é maravilhoso. É isso mesmo. Bom, primeiro, Lê, também morro de saudade de você. Só respondendo o Lê aqui. Bom, gente, eu sou nutricionista, sou de São Paulo, São Bernardo do Campo. Estudo nutrição desde 2004, né? E aí depois nunca mais parei. Trabalhei anos em hospital, então eu tenho 2 pós-graduação em nutrição clínica, né? E nutrição para idoso também, então eu tinha muito idosinho na minha UTI.
trabalhei, né, muitos anos em UTI, então por isso que eu sou bem... Todas as vezes que o paciente chega aqui para mim, eu vejo sempre a parte clínica primeiro. E Só vi um coraçãozinho subindo. só, né? Um baita de um currículo desse, só vi um coraçãozinho subindo. Subiu aqui. Vim para a Austrália como um desafio, né? Para aprender inglês, para ter todos os desafios que eu acho que só quem foi para fora realmente sabe, né, Ju? E, enfim, aqui já estou há 5 anos, né? E aí também com todos os... Trabalhei já de todos os tipos de coisas, que todos os tipos de subempregos já trabalhei aqui, né? E nessa luta toda, nesses 5 anos lutando para que eu conseguisse voltar com a nutrição, né? Que depois de 5 anos, gente, a vitória chegou, né? A vitória, estou aqui. Então, Graças a Deus. estudei aqui o plant-based, né? A dieta pro vegetariana. Não é nem uma dieta pro vegetariano, né? Não gosto nem de falar assim, mas enfim. E também o coach nutricional, né? E agora estou fazendo aqui o meu mestrado em saúde pública. Show de bola. Então, eu gosto realmente de estudar, eu acho que conhecimento é uma coisa que ninguém nos tira, né? Conhecimento e, enfim, é uma coisa que só a gente mesmo pode adquirir isso, né? E eu também amo esse país me trouxe muitas coisas boas, muito amadurecimento pessoal e continuo amadurecendo profissionalmente também, aprendendo muita coisa. Então, eu só tenho que agradecer. Me trouxe um noivo lindo, maravilhoso, do olho azul, que eu sempre procurei e achei aqui. Ai, gente, ó, verdade. Que bom que você está feliz. Que bom. Quanto mais felicidade, né? A felicidade, inclusive, nos estudos de Harvard, fala que quanto mais você for grata, quanto mais você sorrir, abraçar as pessoas para liberar o DHA no corpo, você fica mais feliz, mais jovem, seus radicais livres diminuem, né? Porque ele acelera todo o seu metabolismo. Eu acho maravilhoso. E eu quero agradecer de coração a sua participação, a sua troca de informação maravilhosa. Agradecer as pessoas que estão com a gente aqui. Minha filha, Juliana Harada, que eu amo de paixão, essa menina. Me trouxe, Juliana. É meu tesouro, né? Eu tenho a Lia pequenininha, de 2 anos, vai fazer 2 anos agora. Linda. E agradecer de coração todo esse trabalho que você está fazendo aí, está fazendo para as pessoas também aí, também se cuidarem da saúde, que é a nossa principal ferramenta para o sucesso, é o nosso corpo, porque ninguém anda de pau velho. Você não vê cara de sucesso andando de fusquinha. Então, a pessoa sempre tem que manter manter essa ferramenta sempre saudável. Rony, meu querido irmão, Rony Rezende, prazerzaço. Obrigado por ter acompanhado a live inteira aí com a gente. Obrigada. E tô pronto para quando você precisar da gente aqui, tá, gente? Tá acabando a nossa live e foi um prazer enorme estar com vocês aqui, tá bom? Prazer. Obrigado, viu, Cláudia? Estou à sua disposição. E depois eu vou disponibilizar essa live no canal da Medicina e aí eu vou te marcar lá, tá bom? Ótimo, perfeito. Isso aí. Muito obrigada, gente, pessoal. Muito obrigada a você pelo convite e também por todo mundo que nos acompanhou aqui até o final. Valeu. Um forte abraço para todos, um beijo para você, Cláudia. Deus abençoe a todos aí. Vamos que vamos cuidar do corpo e da mente. Valeu. Isso aí.